Vou voltar um pouquinho aqui para o cenário da tributação dos dividendos, para te perguntar sobre dividendos em 2026, né. Diante desse novo cenário aí que está se desenhando para o próximo ano, eu queria entender um pouquinho contigo o que você espera das boas pagadoras de dividendos, se esse é um cenário que pode ter novos nomes, ou a saída de alguns nomes diante dessa tributação. Como que o investidor deve olhar para essa possibilidade de Uhum. investimento com foco em dividendos em 2026? Até alguém fez uma pergunta para mim na semana passada, perguntando: por que tá tendo tanto dividendo, né? É só essa mudança de tributação, né? E eu falei assim: não, é uma combinação. Você tem essa mudança de tributação que ajuda, antecipa muitas, né? Como a gente estava falando aqui. Mas nenhuma dessas companhias aqui que anunciou, essa Vale, Itaú, são empresas que estão entregando bons resultados, né? Então, assim, não é só, mudou a tributação, então elas anunciam. Não, são resultados bons e combinados com uma mudança de tributação. Então, e aqui, fazendo a base, né, para a pergunta de 2026, né? 26, a gente pode ter muitos dividendos desses extraordinários aqui por conta de mudança da tributação. E aqui é muito difícil saber exatamente quem vai conseguir pagar quanto e assim por diante. O que eu entendo é que a gente pode ter muitas boas surpresas por conta disso, né? Mas as empresas que pagaram bons dividendos de resultados recorrentes em 2025, elas devem continuar sendo os destaques de 2026, né? Então, Itaú, né, que a gente acabou de ver aqui. Uhum. Itaú vai continuar entregando um ótimo resultado em 2026, né? Axia entregou bons dividendos em 2025. Tem tudo para entregar ainda melhores em 2026 por conta de melhora de resultados. A gente tem visto o preço de energia subindo, companhia cada vez mais eficiente, assim Uhum. por diante. Petrobras deve continuar pagando dividendos ainda interessantes, não dos 20% de yield que a gente via 2 anos atrás, mas como eu falei, 10% de yield, que é mais ou menos em linha com o que ela está pagando aqui em 2025. Né? A Vivo, são empresas que têm os negócios recorrentes, têm um balanço saudável, e eu acho que 2025 foi um ano muito importante para as empresas brasileiras, porque foi um ano muito difícil para negócios de maneira geral. A gente está falando de uma Selic de 15%, né? Quais empresas no Brasil conseguem ter um retorno de 15%? É muito difícil, né? E você precisa de um retorno de 15% para ganhar da Selic, né? Essa é uma régua muito alta, né? E muitas companhias conseguiram ter retornos muito decentes, gerar caixa e distribuir dividendos nesse cenário aqui muito difícil. 2026, e aqui tem um cenário eleitoral que é muito difícil ainda da gente prever e pode acontecer muita coisa, mas, como eu disse, a gente está falando de uma queda de Selic que deve ser pelo menos aqui de 2, né, Uhum. 3 pontos percentuais, que já dá uma boa ajuda Um alívio. para resultado financeiro, para pagamento de juros e assim por diante. Então, já é uma ajuda, né? Não vai mudar né, radicalmente o cenário, vai continuar difícil, porque uma Selic de 12 ainda é uma Selic alta, mas as companhias que performaram muito bem em 2025, elas têm tudo para performar bem, não todas, claro, tem alguns casos específicos aqui, né? Consegui entrar em todos. Mas companhias que tiveram resultados recorrentes bons em 2025, elas têm muito boas condições de entregar outro resultado decente em 2026. Falei de algumas aqui, né? E não vou falar todas aqui, porque senão eu vou dar minha carteira dos dividendos aqui, mas já falei algumas. São empresas que têm resultados que, para continuar entregando mesmo bons resultados aqui em 2026, né? Então, diria que se você tem uma carteira com ações que tiveram boa performance, bons resultados e entregaram bons dividendos, essa companhia ela tem boas chances de conseguir ter um desempenho bom em 2026 também, né?